É hora da gente falar do caso da Tatiane Spitzner, a advogada de 29 anos que acabou morrendo ao cair de um prédio em Guarapuava do 4º andar. Essa história, ela foi sendo remontada, foi sendo recontada. As imagens de câmeras de segurança foram aparecendo. A morte da advogada no Paraná comoveu o Brasil inteiro e desafia a polícia há 15 dias. Afinal, ela pulou, caiu no meio de uma discussão ou foi jogada pelo marido do 4º andar do prédio onde os dois moravam? Já caiu morta ou não? Essa semana a polícia divulgou as imagens que devem ser decisivas na acusação contra o marido que está preso ainda. São cenas terríveis, que mostram o final trágico de um relacionamento abusivo, violento, mais comum do que a gente imagina. Além disso, uma lesão em um osso da garganta chamado osso hioide pode indicar que a advogada morreu por esganadura. Alguém apertou o pescoço dela. A reportagem é especial, é do Daniel Santos. Você vê a partir de agora. Balança. Um casal aparentemente feliz, mas que tinha sérias discussões entre 4 paredes. Tatiane Spitzner tinha 29 anos. Trabalhava em um escritório em Guarapuava, interior do Paraná, com o pai, também advogado. Sempre foi animada, sempre queria fazer as coisas, sempre estava com planos para tudo, assim. Ai, quero viajar, quero ir na academia, quero deixar meu corpo bonito, quero viajar, quero correr, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Desde 2013, Tatiane estava casada com o biólogo Luiz Felipe Manweiler, de 32 anos. Eles se conheceram aqui no Batel, área nobre com muitos bares e restaurantes em Curitiba. Se apaixonaram e decidiram se casar poucos meses depois. O casal não tinha filhos. Morava nesse prédio no centro de Guarapuava. Mas, segundo a família, o relacionamento entrou em crise. E Tatiane estava decidida a pedir o divórcio. Ela chegou pro meu pai e falou: ó, pai, quero divorciar, não tá dando mais certo. Falou os motivos dela e todo mundo apoiou ela. Há 2 semanas, Tatiane e o marido foram a esse bar com os amigos para comemorar o aniversário de Luiz Felipe. A irmã de Tatiane estava na festa. Ela disse à polícia que a briga começou quando Tatiane viu uma foto de uma mulher no celular do marido. O casal decidiu voltar para casa. A partir daí, as câmeras do prédio registraram praticamente tudo o que aconteceu. O relógio marca 2h34 da manhã do dia 22 de julho. O carro onde estão Tatiane e Luiz Felipe para em frente ao edifício. É possível ver Luiz Felipe dando 2 tapas no rosto de Tatiane. As agressões continuam. Luiz Felipe puxa Tatiane pelos cabelos, balança várias vezes a cabeça dela. Tatiane fecha a porta do veículo. O rapaz a agride mais uma vez e sai com o carro do local onde estão parados. Às 2h36 da manhã, o carro entra na garagem do prédio. Luiz Felipe sai. Puxa a mulher. Que fica prensada contra o veículo. 3 minutos após ela entrar na garagem, Luiz Felipe caminha pelo local. As imagens não mostram com clareza, mas o biólogo parece agredir Tatiane com um chute. Em seguida, ele levanta a advogada e sai caminhando. Tatiane tenta se esconder atrás de uma parede. O biólogo encontra a advogada, que corre. Às 2h40 da manhã, a advogada entra correndo no elevador e aperta o botão do térreo. Luiz Felipe entra na sequência e segura Tatiane pelos braços. Em seguida, ele aperta o botão do 4º andar, onde fica o apartamento do casal. O elevador para. Ela tenta escapar do biólogo. Ela resiste, até que Luiz Felipe consegue trazer Tatiane de volta para o elevador.
Quando a porta fecha, Luiz Felipe joga a mulher violentamente no chão. A advogada bate a cabeça em uma das paredes do elevador. Às 2h42 da manhã, o elevador que leva o casal chega ao quarto andar. Tatiane continua resistindo até ser levada ao apartamento. 15 minutos depois, às 2h57 da manhã, uma das câmeras de segurança do prédio registra a queda da advogada. A imagem é muito forte. Por esse motivo, não vamos exibi-la. Durante 3 minutos, Tatiane fica no chão. Luiz Felipe desce até o local onde está o corpo. Às 3 da manhã, ele entra com a advogada no elevador. Coloca a Tatiane no chão e põe as mãos na cabeça. A polícia chega. Poucos segundos depois, Luiz Felipe aparece de camiseta, limpando as manchas de sangue no elevador. Às 3h06 da manhã, Luiz Felipe entra novamente no elevador e vai até a garagem. Ele continua limpando as manchas de sangue. Ao chegar na garagem, Luiz Felipe entra no carro de Tatiane e sai do local. A câmera registra o momento em que o carro passa em fuga. Ele dirigiu por 300 quilômetros em direção ao Paraguai, mas dormiu ao volante, bateu o carro e acabou preso. Depois de ser preso, Luiz foi ouvido pela polícia de São Miguel do Iguaçu. O depoimento era sobre o acidente que ele tinha acabado de sofrer. Mas em alguns trechos, ele citou a morte da mulher. Eu bati o carro, porque devido à situação, né? A imagem da minha esposa pulando a sacada não saiu da minha cabeça, mas ainda fica martelando, né? A mesma imagem, porque eu sou inocente, eu amo muito e fisicamente não tenho nada. O corpo de Tatiane foi encontrado pela polícia na sala do apartamento do casal. Os investigadores querem saber agora o que aconteceu depois que ela e o marido saíram do elevador e o que teria provocado a queda. O que aconteceu dentro do apartamento é algo que as investigações vão trazer à tona aos poucos, com exame de necropsia que ainda está pendente, com exame complementar que ainda não veio nos autos. Em depoimento, Luiz Felipe contou que no interior do apartamento, o tom das discussões aumentou. Durante a briga, Luiz imobilizou-a no sofá, projetando seu corpo sobre o dela sem forçar. Segundo ele, Tatiane conseguiu se libertar, tentou correr em direção à porta, foi impedida de seguir e depois correu sentido à sacada. Na versão dele, Tatiane se jogou sem dar tempo de ser impedida. A polícia também ouviu os vizinhos do casal. Segundo o depoimento, eles, por volta das 2h30 da manhã, acordaram com gritos de pedidos de socorro com uma voz feminina. Eles saíram na janela do quarto, presenciaram a sua vizinha debruçada no parapeito da varanda, chorando bastante e com a cabeça baixada. Mas não souberam dizer se a vítima caiu ou foi jogada. A polícia investiga também se Tatiane foi morta por asfixia antes de ser jogada pela sacada e pediu exames específicos ao Instituto Médico Legal da cidade. Segundo o laudo feito pela polícia científica, ela apresentava marcas de esganadura no pescoço e a fratura de um osso que fica mais ou menos nessa região, chamado osso hioide. Essa fratura, de acordo com o laudo, era visível externamente e palpável. Bastava olhar e colocar a mão que se identificava essa fratura. Ou seja, mais uma marca de agressão brutal antes dela ser jogada da sacada. Luiz Felipe permanece preso na penitenciária industrial de Guarapuava. Para o advogado do biólogo, as imagens não representam uma prova concreta contra Luiz Felipe. As imagens são imagens que causam impacto, sim, nós temos plena consciência disso, mas elas não permitem afirmar que necessariamente tenha havido um homicídio. As imagens não permitem descartar de antemão necessariamente a hipótese de que ela tenha se jogado. Já para a família de Tatiane Spitzner, não há dúvidas. Ela morreu, ela foi agredida, ela não se suicidou. A família está convencida de que ele realmente praticou um crime contra a vida de Tatiane. Bom,
caso é realmente chocante e arrepia só da gente saber dessa história. Daniel Santos, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Balanço Geral. A expectativa é que essa denúncia definitivamente suba à promotoria e que venha a acusação formal. É isso, Daniel? Está nas mãos da promotoria, essa denúncia está pronta já. A questão é subir ao sistema que chama-se Projude. É um sistema, um link aberto online, onde as partes têm acesso, onde a justiça, o inquisidor, que é o presidente do inquérito nesse momento, o delegado Bruno Maciosek, e a justiça, que após receber tudo isso vai analisar todo esse material que a gente exibiu aí, mais os prints das conversas que foram anexadas pelos advogados, que serão, a partir desse momento, a partir do instante que a justiça aceitar a denúncia, nós teremos advogados, assistentes de acusação, Ministério Público, os prints das conversas, que, segundo a acusação, definem bem o perfil do Luiz Felipe, infelizmente. Agora, Daniel, vamos pensar o seguinte. É um prédio de altíssimo padrão. Sim, tanto que os vizinhos são procuradores de Estado, médicos, são médicos, professores de faculdade, colegas do Luiz Felipe. São pessoas de poder aquisitivo alto ou altíssimo. Isso. Ninguém ouviu essa confusão, Daniel? Ou foi aquela, é só mais uma entre eles, ninguém se mete? A gente ainda não tem essa confirmação se de fato eles disseram para a polícia que era mais uma briga. Mas todos eles ouviram. Tanto que foram para a delegacia e foram interrogados lá. Ninguém se meteu? Passaram essa informação. Olha, a gente ouviu ela pedindo socorro. Ela pedia socorro. Era de madrugada. Mas aí o vizinho sai, vê ela chorando muito, está debruçada ali no parapeito, no 403, o apartamento que eles estavam morando. E aí esses dois saem. Um é procurador do Estado. Quando viram as costas, segundo eles, para pegar o telefone e ligar para a polícia, eles escutam um barulho muito forte. A gente que estava lá, Rivaroli, vendo aquele boneco que foi usado na simulação cair do 4º andar, aquilo ali já deu uma sensação muito ruim. Aquele barulho deu para ouvir na esquina. Na hora, aquele barulho deu para ouvir na esquina. Imagina o corpo dessa menina caindo do 4º andar. Agora, eles ouvem isso. Quando voltam, não vem o Luiz Felipe. A tragédia está pronta. Não vem o Luiz Felipe mais no apartamento ao lado. Quando olham para baixo, infelizmente, o corpo dela já está na calçada. Agora, Daniel, você estava conversando com a gente aqui um pouquinho antes, falando da altura desse parapeito. É alto o parapeito? É alto. A gente pode colocar aqui mais ou menos a altura desse monitor aqui, ó. Vamos colocar aqui mais ou menos 1,40 m, 1,50 m. Exatamente. Então vamos colocar a possibilidade dela vir correndo para tentar se desvencilhar. E cair. Para botar a mão nesse parapeito, passar a perna por cima e se jogar. Demandaria tempo, no mínimo. Muito, um tempo considerável. Ele viria correndo. É um atleta, estamos falando de um atleta aqui. De um homem faixa preta. Exatamente, lutador de taekwondo, de jiu-jitsu, faixa preta numa e faixa roxa na outra. Ele, com certeza, pegaria a sua mulher ali. Daria tempo de pegar, daria tempo. Mas o que chama a atenção é a forma com que ela caiu. Dá a entender, e aí a gente precisa da comprovação via perícia, porque nesse momento nós, olhando de forma grosseira, quem não entende muito de perícia, a gente está aqui observando os acontecimentos, dá a entender que ela cai desmaiada, que ali já não tem uma pessoa que está acordada. Não posso dizer morta, Rivaroli, mas ela não está acordada naquele momento em que ela cai. A forma com que ela cai é muito estranha. Uma pessoa que cai e é como se fosse deitada aqui um peso muito grande, emborrachado, que você joga com força no chão, ele quica e volta para a calçada. Ela cai deitada, né? Na verdade. Ela chega a ter um movimento de giro, né? Eles colocaram, a polícia colocou, Daniel, teria tido um movimento, dá a entender que o corpo ainda gira uns 10, 15 graus antes de cair. Sim. É estranho. A forma com que ela caiu dá a entender que ela foi jogada. Dá a entender. Agora tem que esperar a confirmação via laudo. Agora, e esses amigos da Alemanha? Então, o que diziam? O que dizem? O que eles relatam de como era a relação? Longe das famílias, né? Sim, Vamos pensar assim, os dois longe das famílias, às vezes a situação muda. O jeito de tratar é outro. Como é que era o relacionamento dos dois lá? Mudou muito. Uma relação difícil, conturbada, a ponto dos amigos chamarem ela num canto, algumas vezes, e perguntarem: e essas manchas nos seus braços aí? Não, isso aqui a gente tá andando de bicicleta, eu caí. Tá, mas isso aí no teu pescoço, o que tá acontecendo? E quando esses amigos viam o casal ali numas reuniões de amigos nos fins de semana, questionavam muito o comportamento dele com ela. A forma grosseira, estúpida, que segundo a investigação, totalmente, segundo a investigação, ele tratava ela. Rude com ela. E perguntavam,
por que você continua com esse homem? Você não precisa disso. Vocês vieram para cá. Você está fazendo estágio num escritório de advocacia numa região próxima a Berlim. Ele fazendo a tese de doutorado, preparando a sua tese de doutorado em biomedicina. Você não precisa disso. Por que você mantém esse relacionamento? Aí vem a questão do amor, da segunda chance, de acreditar que aquele era um momento difícil, estressante, que ele estava com a cabeça ocupada nos estudos e que aquilo iria passar. Infelizmente não passou. 3 anos e meio depois, eles voltam aqui para Guarapuava, ela mais uma vez no berço da sua família, só que infelizmente, em 4 paredes, a história era outra. Era outra. Tanto que ela começou a compartilhar isso. Primeiro com a dona do salão, que a maquiou naquela tarde, ela se preparando para ir para a comemoração do aniversário dele. E no dia seguinte, a maquiagem do corpo num caixão. E Daniel, a pergunta que eu tinha feito para você é, ninguém interferiu, o parapeito era alto. Isso. E para defesa da família dessa vítima, ela foi jogada? Para a defesa, sim. Para o Ministério Público, sim. Para a investigação, sim. E pelas informações que a gente teve acesso aí, nós tivemos acesso a algumas questões ainda na sexta-feira. A perícia, num laudo preliminar, informações foram encaminhadas para o delegado, essa perícia dá conta de que ele teria sido responsável pela queda dela. Agora, de que forma isso aconteceu? E é importante entrar o trabalho minucioso dessa perícia técnica. De que forma isso aconteceu? Aí é que a gente precisa dessas respostas, porque foram 15 minutos dentro do apartamento. Em 15 minutos, total, meia hora, ele né? trocou... você meia hora mais ou menos. Pega, 2h34. Você pega ali, a partir do momento em que ele volta com o corpo dela, né? E permanece com esse corpo no apartamento. Teria permanecido ali mais uns 10 ou 15 minutos com o corpo dela, trocando as roupas dela, limpando o corredor e o elevador, trocando as roupas dele. Naquele momento que a gente viu a foto, que a camisa dele fica em cima de um sofá, e aí na hora de descer e escolher um carro para fugir, ele pega o carro dela. Sem rastreador. O carro que não seria possível rastrear. Claro. Só que, Rivaroli, a gente estava conversando isso com pessoas próximas à família, e o Alan, que é o primo, que estava assistindo o Balanço Geral no sábado, que mandou aquela mensagem pra gente. Informação exclusiva, hein? Exatamente. Aí vem aquela questão toda que o Alan colocou. Ele, como um marido ali, que estava com a sua esposa, que teria visto a sua esposa correr e se jogar, teria tentado salvar a sua esposa, né? Ela então teria, na versão dele, escapado de suas mãos e caído na calçada. É o que ele conta. A versão dele. Que reação é essa quando ele desce e vai em direção à calçada? E o depoimento a gente deu com exclusividade aqui no Balanço Geral daquela testemunha que vê ela caída, que sai correndo depois de ouvir os gritos, que foi possível vir em frente, quem estava embaixo. E é um predinho de 2 andares em frente. Foi possível ouvir a discussão. E desce para ajudar, vê a reação de um marido que fala, não precisa chamar a polícia e médico não, porque ela já está com os olhos abertos, já está morta, não tem mais o que fazer. E aí sim, ele bota a sua mulher no colo, nas costas, ombro, melhor né? dizendo ali, e leva, pingando sangue, como se fosse um animal abatido numa floresta e que você amarra ali numa vara e sai levando de volta ao apartamento. Que reação é essa? E mais, aquela questão que o primo colocou pra gente no sábado. Ele pega o carro e quando ele passa atrás da viatura da polícia militar e vira à esquerda... 3h05 da manhã. Aí vira à esquerda... Na quadra de cima moram os pais da Tatiane. Se fosse um suicídio, avisaria. Ele passou em frente ao apartamento. Claro. Ele teve toda a chance de encostar o carro, de ir lá tocar o interfone e chamar os pais da Tatiane, a irmã da Tatiane. E avisar, ele né? não fez isso, Rivaroli. Ele fugiu. Aí que entra aquela questão, né, que foi colocada. Foi providência divina? Não foi? O que aconteceu na rodovia que ele teria dormido ao volante, perdido o controle do carro e batido forte, a ponto do carro não funcionar mais? E aí a polícia consegue pegar ele. A PM... Andando na rodovia. A PM que faz essa detenção dele às margens de uma rodovia que seria, no caso, a PRF. É estranho. Essa história tá muito esquisita. E agora assim, ó. Ela foi jogada, ninguém sabe. No meio de uma discussão, ela caiu, ainda ninguém sabe. Não. Ela já caiu morta, como aconteceu no caso do Rafael Susmarques com a Renata Mugiashi, que é o que a perícia diz. Ainda ninguém sabe afirmar. Alguns laudos estão encaminhando para isso, como o Daniel falou. Posso te adiantar uma questão aqui. Um dos pontos que a defesa dele vai tentar questionar na fase de instrução processual. É uma informação que a gente conseguiu ainda em Guarapuava, não tinha ela confirmada, mas a defesa vai levar isso à tona nos próximos dias, o Balanço Geral pode antecipar. De acordo com a defesa, o corpo estava no IML, foi liberado para o Instituto, para a funerária. Para
tratar esse corpo ali, preparar esse corpo para o velório. Segundo uma fonte nossa, de acordo com advogados que estão defendendo o Luiz Felipe, esse corpo, por algum motivo, saiu da funerária e foi de volta ao Instituto Médico Legal para exames complementares. E aí, Rivaroli, vem a discussão. A defesa, nesse momento, é como um gato escaldado em cima de um telhado. É assim que eles se definem. Só observando o que está acontecendo ali embaixo. E essa é uma informação que será levada adiante, porque aí sim, se de fato for comprovado, Rivaroli, que esse corpo estava na funerária e que voltou para o Instituto Médico Legal para exames complementares, como é que você vai definir com 100% de certeza o que aconteceu, qual foi a causa-morte e detalhes da morte, detalhes que levaram aí as agressões ou a queda que levaram Tatiane à morte. Espere nos próximos dias. As imagens são muito contundentes. De que houve a violência sim, que ela morreu derivada dessa violência, não tem como. Agora o que vai fazer a defesa do Luiz Felipe, esse homem que aparece aí? É colocar dúvida. É colocar dúvida. A todo momento. E ao benefício da dúvida, pro réu, sempre. É sempre a dúvida que vai levantar. Porque a gente não tem a imagem de dentro do apartamento. Não tem. Se tivesse, e a perícia tivesse recuperado esse HD, aí a história seria outra. Como é que você vai questionar imagem? Tem aqueles 15 minutos dentro do apartamento que ninguém sabe de fato o que aconteceu. A gente sabe o final, o começo e o final dessa história. É a versão dele nesse momento contra a versão dos peritos e mais esse levantamento aí, dizendo que o corpo já estava na funerária e de repente a perícia recebe um comunicado, ó, pelo amor de Deus, pegue esse corpo lá que já está sendo preparado, traz ele de volta para o IML, porque a gente precisa fazer exames complementares. Agora, até que ponto comprometeu esse trabalho, a gente não sabe. Vai dar muito pano para manga ainda. Daniel? Briga de cachorro grande de advogados de primeira. Altamente conhecedores Bretas, do Código Penal. Bretas, Daledoni, o escritório do doutor René Ariel Dotti, briga de gente grande. Daniel Santos continua nesse caso.